Graças a Deus. Pastor Ricardo. Aleluia. Saudando do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Amados, abra o Santo Livro, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 1 até o versículo 18. Tessalonicenses, capítulo de número 4. Todos amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim o santo livro, a santa palavra de Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não a paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vou dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, de que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará, ó glória, os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar, ó glória, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Palavra viva, eficaz, santa, pura, imaculada, sem mancha alguma. Que nos consola, conforta, exorta, edifica, constrói, destrói, que salva, que cura, que liberta. É o poder da palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E nesse capítulo de número 4, a instrução que o apóstolo Paulo está dando a essa
igreja que se formou, que foi constituída de maneira muito rápida. Nós vemos nas últimas sessões que foram apenas 3 semanas que o apóstolo Paulo ficou em Tessalônica, e foi o suficiente para aqueles moradores daquela cidade, quando ouviram a mensagem da cruz, quando ouviram acerca da ressurreição, quando ouviram acerca de que o Verbo, aleluia, de que o Verbo, ele se encarnou e morreu e ressuscitou, está à destra do Pai, e mais, breve voltará para buscar os que nele confiam. Aleluia. E esse poder da palavra fez com que esse povo, esses moradores de Tessalônica, quando eles foram impactados pelo poder da palavra, eles venceram a adversidade, eles venceram a crise, o caos, a perseguição, a crise econômica, se dispuseram dos ídolos, abandonaram a lascívia, que nós vamos tratar muito bem nesta epístola, e foram um testemunho. A vida daqueles irmãos se tornou um testemunho para toda a Macedônia. Isso fala da relevância, meus amados irmãos, do que é um cristão viver na palavra. Não só receber a palavra, mas viver a palavra. Ser uma carta ambulante. Ser um testemunho do Evangelho de Cristo. Ser alguém semelhante a Jesus. Tem um testemunho de um missionário que ele foi para uma das regiões da África e ele ficou ali muito tempo pregando o Evangelho, estabeleceu-se uma igreja, operou milagres, prodígios, maravilha, enfrentou feiticeiros, e aquele homem de Deus, ele morreu, ele partiu com o Senhor. E outro missionário foi lá e começou a pregar sobre Jesus. E alguém falou assim: ei, esse homem que você está pregando, ele esteve aqui há uns 15, 10 anos atrás. Um homem de Deus, ele operou milagres, prodígios, maravilha. Aí o missionário: não, você deve estar enganado. Esse homem que eu estou pregando, ele já morreu há quase 2000 anos. Ele: não, vocês estão enganados. Ele morreu tem quase 10, 20 anos que ele morreu. Ele estava aqui, ele operou milagre, prodígio, maravilha. E ele falava essas mesmas palavras. Ou seja, aquele missionário, ele era a persona do próprio Cristo naquele lugar. Ele ficou tão unido a Jesus que os moradores daquela região falaram que aquele outro missionário estava pregando era o próprio Jesus. E isso se cumpre quando Jesus diz que foi dado todo o poder, diz isso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, foi dado todo o poder a ele, tanto no céu quanto na terra, e ele fala que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Glória a Jesus. E que ele vai confirmando a obra dos irmãos. E isso nos ensina o quê? Que a vida cristã, ela é evidenciada pelo crescimento. Ela é evidenciada pelo desenvolvimento espiritual. É impossível um cristão nascido de novo não desenvolver-se, tanto na vida física normal, comum. Uma criança que nasce e não se desenvolve, não cresce, não passa a andar, não passa a falar, não passa a assimilar, não passa a entender, não cria músculos, não desenvolve a sua inteligência, subentende que ela tem algum problema. Certamente também é a vida cristã. Um cristão que não cresce em santidade ao Senhor, certamente ele está com alguma deficiência, certamente ele não está se alimentando, aleluia, da maneira correta, com o alimento correto, com o alimento saudável, não está bebendo da água pura, cristalina, que é a palavra de Deus, não está vivendo uma vida robusta de oração, não está de fato se alimentando da palavra de dia e de noite, como disse Josué. Então, por isso, inanição, desnutrição espiritual, dificuldade, tropeço, queda, doença espiritual, enfermidade. Mas a vida cristã, ela é evidenciada pelo crescimento. Isso foi notório aos Tessalônicos. Na última sessão nós vemos que Paulo, ele orou e ficou feliz
a NV, os irmãos resistindo à tentação de Satanás. Lembra do tentador? Nós falamos sobre tentação. E ele relata no capítulo 3, no versículo 12 e 13, que ele encoraja aos irmãos a crescerem, a se desenvolverem em amor. Se não, vejamos o versículo 12 e 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 3. Você volta só um pouquinho e olhe. E diz a Santa Palavra: que o Senhor vos aumente, faça crescer em amor, um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, Paulo relata aqui algo interessante. Ele diz: e o Senhor vos aumente. Ele utiliza dois superlativos. Ele fala: o Senhor vos aumente e faça crescer. Aumentar e crescer. Em quê? Em amor. Para com quem? Uns para com os outros e para com todos. Ou seja, com a cristandade e com a sociedade. Que esse vosso amor superabunde no relacionamento social de vocês e para com a sociedade. Por isso que Jesus dizia, no Evangelho de João 13,35: nisto todos conhecereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca, a característica de um verdadeiro discípulo de Cristo é o amor. E esse amor, ele deve crescer, amado, como uma massa de bolo, mas sem o fermento dos fariseus. Glória. Amém ou não? Fermento fariseu não. Mas esse amor, ele tem que crescer. E ele tem um propósito. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é para que nós sejamos irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Senhor, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que nós crescemos? Qual é o meio, o mecanismo que faz a gente crescer? O Senhor. Lembra de que Paulo diz? Eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo está falando: eu sou um semeador, Apolo só é alguém que rega a semente que foi plantada, mas quem faz crescer é Deus, é Deus, é Deus, amado. É Deus. É Deus que faz crescer a vida espiritual de uma igreja. E não para um fim em si mesmo, para o dia da colheita. Deus um dia vai nos colher e levar para Ele, para a gente morar com Ele por toda a eternidade, amado. Por isso se faz necessário nós crescermos em santidade. Se você for avançar e olhar no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo 22 até o 24, Paulo dá uma outra recomendação. Ele diz: abstendo-vos de toda a aparência do quê? Do mal. Ele está falando: elimine toda e qualquer possibilidade do mal. Aí ele vai falar que o mesmo Deus de paz vos santifique até que ponto? Em tudo. Todas as áreas do seu ser. E Paulo vai relatar quais são essas áreas. Ele vai falar: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Qual é o propósito da santificação? Qual é o propósito da vida em santidade? Qual o propósito de viver uma vida de renúncia, de amor a Deus, de amor à palavra, uma vida de consagração, oração, uma vida de amor fraternal, uma vida de santificação? Ele fala: conservados irrepreensíveis, e ele fala o destino: para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vinda dele. Aí Paulo, ele fecha e arremata assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Ele está dando a garantia, mano, de que Deus nos capacitará
para vivermos uma vida santa, irrepreensível, superlativa, glorificando a Deus em tudo, como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, amado. Então o cristão, ele vai ser evidenciado por esse crescimento, por esse desenvolvimento espiritual, essa vida de santidade. A palavra está recheada disso. A palavra está recheada, podemos assim até dizer, dessa doutrina do crescimento espiritual, de uma vida abundante em Deus, de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. Vocês sabem, 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Ele fala, antes de qualquer outra coisa, cresça na graça, se aprofunde na graça, entenda sobre a graça, entenda a dimensão do que é a graça, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a parte final do texto é que eu amo, amado. É onde ele faz a doxologia, ele fala: a ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém, aleluia. Ele coloca a glória em Deus. Nem a nossa vida de santificação a gente tem méritos. É por graça. É por graça. Se Deus não te conferir graça, você não ora. Se Deus não te conferir graça, você não consegue ler. Se Deus não te conferir graça, você não entende a palavra. Se o Espírito Santo não te visitar, você não compreende. Se o Espírito não acometer você, você não vem ao culto. Se o Espírito tomar você por corpo, homem e espírito, você não oferece seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por graça, amado. Graça. Bendita graça. É por graça que a gente consegue resistir às adversidades, às lutas, os embates e os combates espirituais que vivemos. Então nós temos que entender isso. Por quê? Que a vida espiritual, ela deve ser evidenciada pelo crescimento. Você tem que fazer uma equação desde o dia que o Senhor te encontrou e tomou para si, até o dia de hoje, se você desenvolveu, ou se você está no processo de desenvolvimento, ou se parou, ou se retrocedeu, se houve uma atrofiação, ou se você está na academia de Deus, malhando e se alimentando e ficando musculoso espiritualmente. Faz necessário você fazer essa crítica a si mesmo. Você está em desenvolvimento? Ou seu crescimento estarreceu-se, arrefeceu, diminuiu, não está em progresso? Eu quero mais ainda mergulhar um pouco nessa questão. Eu quero citar aqui alguns textos acerca de crescimento, porque a marca da igreja tem que ser isso: crescimento, desenvolvimento. Hebreus 5:11 em diante fala: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Então, detalhe, por que algumas pessoas não se desenvolvem, não crescem, não amadurecem, não expandem? Primeiro, negligência para ouvir. Não tem disciplina para ouvir, paciência para ouvir. Logo, não tem capacidade. Opa, salvou a lavoura. Logo, não vai ter a capacidade de se desenvolver. Tiago nos ensina o quê? Tiago 1,19, quem sabe? Não, essa aqui. Todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Disposto a ouvir. Disponível a ouvir. Mateus 5:2. E abrindo a boca os ensinava. E eles ouviam. Aí no final do ensino de Jesus, Jesus fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a homem prudente que edificou a casa, construiu
vento, luta, tempestade combateu contra a casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Porque ela cresceu e foi bem fundamentada, construída, porque ela foi pronta para ouvir. Ela obedeceu. Aí o autor dos Hebreus fala: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O cristão maduro, ele discerne o bem ou o mal. Ele percebe a malícia, ele percebe a bondade, ele percebe a pureza. Ele tem o discernimento de espírito. Ele sabe quando é a voz de Deus e a voz do diabo. Ele sabe quando é o Espírito Santo e quando é um espírito imundo. Ele é exercitado, porque ele é pronto para ouvir. Ele já se alimenta de alimento sólido, amado. Com isso, maturidade espiritual, equilíbrio espiritual, desenvolvimento espiritual, porque cresceu. Já não é mais uma criança, bebê. Entendeu, Nelson? Já não é mais um bebê espiritual, já é um adulto, já é alguém que discerne o que o pai diz. Não precisa o pai pegar pela mão e falar: não, olha isso, não faça isso. E não precisa mais de lei, né, Nelson? Como você estava me relatando ali, compartilhando comigo, acerca da queda de Eva. Eva, de alguma maneira, parece que ela se adaptou com a presença da serpente, ficou confortável com a presença do diabo, ficou confortável com a convivência com Satanás, a ponto de Satanás falar e ela dialogar, trocar argumentações. Deu atenção, foi pronta para ouvir, prestar atenção às astutas e ciladas do diabo, e caiu. Devemos crescer. Colossenses 1, 9 e 10 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz: deixando pois toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Efésios 4, 15 e 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual de todo o corpo é ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É Cristo que faz crescer. E quando Ele nos dá esse crescimento, nós devemos seguir o padrão de Deus, o perfil de Deus. Aquilo que aquelas empresas pedem, o ISO 9001, o padrão de qualidade da empresa. E o padrão de Deus é a santidade ao Senhor, amado. É o padrão de Deus. E agora nós vamos entrar especificamente no texto de Tessalonicenses capítulo 4. Olhe, perceba a escrita do apóstolo e a vontade de Deus para a nossa vida. Versículo de número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar aqui fala de estilo de vida, amém, amados? Forma de viver, comportamento,
olhar e agradar a Deus. Ou seja, a nossa vida não é para a gente se agradar, é para agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir, ou seja, crescimento cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Então vamos aqui tentar esmiuçar o que Paulo falou nessas profundíssimas palavras aqui. Primeiro, versículo de número 3. No versículo de número 1 ele fala a forma de andar e o motivo pelo qual nós andaremos dessa maneira é para agradar a Deus, é para engrandecer o nome de Deus. É quando Jesus olha e fala: Senhor, seja santificado o teu nome. Como que eu vou santificar o nome daquele que já é santo? Vivendo uma vida digna diante de Deus e dos homens. E aqui Paulo ele relata algo em que a nossa geração precisa discernir e entender. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de quem? De Deus. É o desejo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus, o anseio de Deus. O quê? A nossa santificação. E quão dificultoso, por assim dizer, tem sido olhar o padrão de santidade da igreja brasileira, por assim dizer. Talvez nem saber o que é se discerne, o que é uma vida de santificação, de santidade ao Senhor. Porque, entendamos, amados, o contexto aqui é o contexto grego-romano, um contexto de lascívia ao extremo, de depravação, impureza, corrupção, idolatria, pseudos deuses, poligamia, corrupção generalizada. E agora esse povo, já querido, se converteu a Deus. Esse povo, Jô, recebeu a Cristo. Aqueles homens que frequentavam os prostíbulos, que vinham da guerra, dos combates, e se embriagavam, e saíam com prostitutas, agora se converteram ao Evangelho. As prostitutas receberam a Cristo. E agora Deus estabelece um meio de vida para eles, uma nova vida, aleluia, uma nova criatura. E Deus fala: essa é a minha vontade para vocês. Não é a sua vontade, é a minha. Não é o seu desejo, é o meu. Não é aquilo que você almeja, é a minha vontade. Não é aquilo que você pensa, é o que eu estabeleci para você. Porque o meu caminho, o meu pensamento é muito mais elevado do que o seu. Então é a vontade de Deus a nossa santificação, crescer em santificação. Alguém pode me definir santificação? Pode falar. Purificação. Bom. Separação. Outro. Oi? Separação. Separação. Outro. Pureza. Outro. Acabou? Vocês fazem aqui sábado. Consagração. Pureza. Separação. Consagração. Separar-se para o uso exclusivo de Deus. Por isso que é a vontade de Deus, que nós fomos cortados e separados para o uso exclusivo de Deus. Tanto que ele fala: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, como vaso na mão de quem? Do olheiro.
O vaso está na mão de quem? Então ele trabalha como ele quer, oh glória. Ele molda como ele quer, aleluia. Ele coloca do formato que ele quer, oh glória. E se ele quiser quebrar, ele quebra, oh glória. Mas ele faz de novo, aleluia. É como a videira, é dele. Se ele quiser podar, ele poda, oh glória. Mas é para fazer você crescer, aleluia. Ele não fica alegre na sua dor, ele quer o seu crescimento, ele quer que você frutifique, ele quer que você dê fruto digno de arrependimento, amado. Porque você é a videira e o Pai é o lavrador, e ele está te adubando. Então hoje você está sentindo dores, e a árvore, quando ela é podada, ela não grita, mas desce a seiva fala da lágrima, e talvez você está escorrendo em lágrima, sentindo a dor da poda, mas não é para a sua destruição, é para a sua santificação. É para você ser alguém separado, consagrado, purificado, usado de corpo, alma e espírito, por uso exclusivo de Deus. Essa é a vontade de Deus para a igreja do Brasil, a santificação, amado. Santificação. Isso é santificação. Sermos consagrados a Deus, separados para Deus. O efeito da consagração a Deus. E isso se faz por meio da oração, da leitura regular das Escrituras, jejum, comunhão, vida íntima com Deus e com os santos. Isso faz com que a gente cresça em santificação. É o padrão de Deus. 1 Coríntios 15, 34 diz: vigiai justamente e não pequei, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. O que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Olha só, vocês não estão vigiando, vocês não estão ouvindo a palavra, vocês não estão praticando a palavra. E eu falo isso para vergonha vossa, porque vocês estão pecando, vocês estão se lambuzando na lama do pecado. E isso não era para acontecer. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento de Deus, mas vocês rejeitaram o conhecimento. 1 Coríntios 15, 34 diz: como justos, recuperem o bom senso, Paulo apela, e parem de pecar. Patrícia, quando a pessoa peca, é porque ela perdeu o bom senso, ela saiu dos fundamentos, ela saiu do centro da vontade de Deus, ela deixou de oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e agora ela cultua a si mesma, perdeu o bom senso. Paulo fala: recupere o bom senso e pare de pecar, pois alguns não têm tido mais o conhecimento de Deus. Então o que nós devemos fazer? Separação, santificação, purificação. Por que, amado? Nosso pastor já ensinou isso aqui. Nós somos seres influenciados ou influenciadores. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Lembra que Jesus chama a gente de quê? Sal da terra e luz do... Ou seja, a luz não pede licença para as trevas, ela chega e ilumina. O sal não pede licença, ele chega na comida e ele tempera. Você não vê o sal, você percebe o sal. As pessoas não vão te ver, mas vai saber que ali tem alguém santo, amado. Então, Deus nos chama para viver essa vida de abster-se em especial, dentro do que Ele coloca como padrão de santificação. Ele diz que vos abstenhais da prostituição. E quando ele fala aqui assim também, ó, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não a paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus.
Vaso aqui fala de corpo, mas vaso também fala de igreja. Ou seja, ele está tratando da individualidade e da coletividade, porque vaso também fala da igreja. Que o marido deve tratar a mulher com honra, porque é o vaso mais frágil. A igreja. Então a igreja ela tem que viver uma vida de santificação e evitar-se a prostituição espiritual e física. Então nós devemos abster-se. O grego aqui fala de guardar, refrear, evitar, restringir, lutar. Porque não é fácil. Não é fácil. Refrear as paixões da carne, os desejos da carne. Porque, amado, eu lhe digo, e quem não teve o privilégio, amado, de ter um encontro com Deus cedo, aprender os rudimentos da graça cedo, cumprir os mandamentos cedo, esperar no Senhor, viver os mandamentos do Senhor, mas não, se lambuzar do mundo depois Deus tomar, meu amigo, a luta é grande. A luta é grande. E Paulo fala, abstenham-se, guardem-se, refreiem esses desejos, essas paixões. Qual? A prostituição. E a palavra grega para prostituição, ela é muito ampla. Ela é grande, o conceito é amplo. E aqui, mais certo do que o ar que eu respiro, todos nós, sem exceção, todos nós, de alguma maneira já tivemos contato com a prostituição. Que é isso, pastor? Mais certo do que o ar que eu respiro. Mais certo do que o ar que eu respiro. Porque primeiro, anjo você ainda não é. Glorificado também ainda não. Então, certamente, você já teve contato. Ou de repente está tendo contato com porneia. E está tendo dificuldade de abster-se, guardar-se, refrear, restringir, colocar um freio no desejo, nas paixões da carne, enclausurar esse leão que mora dentro de você. Eu sempre lembro de Lutero que ele fala assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu lembrei que o maldito sabe nadar. Lutero fala isso. O miserável sabe nadar, volte e ele quer botar a cara para fora. Eu tenho, morre! Mas é. Então vamos para o conceito do que Paulo está querendo dizer para essa sociedade que agora se converteu, para mim, para você. Então, o que é prostituição? Quando Paulo fala isso para eles, para os Tessalônicos, eles assimilaram, entenderam. A palavra grega para prostituição significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com o homem ou a mulher divorciada, adoração de ídolos, impureza, que origina da idolatria na qual se ocorria para comer os sacrifícios oferecidos a ídolos. São todos esses conceitos que Paulo fala para ele. Abstenha-se da prostituição, da impureza sexual. E isso aqui é super violento, porque mexe com as nossas composições hormonais. É bioquímico e é espiritual. E não quiçá um dos maus do século e uma droga que tem que ser combatida, que a gente deve combater contra a cocaína, contra a maconha, contra o álcool, que é uma das drogas que mata e destrói família. Mas a pornografia tem que ser combatida, porque também é uma droga. E hoje, você entra e pesquisa, as crianças já têm contato com pornografia a partir dos 8 anos de idade.
já tem contato. Então a nossa geração, ela está sendo formada de uma maneira totalmente pervertida. Está sendo induzida ao sexo fora do momento. Isso abre um portal absurdo, amado. A dança, a música, a roupa, brinquedos, e vai formando imagens, conceitos, e a criança não tem a percepção. Lembra de discernir o bom e o mal? Só para você ter noção, por exemplo, o criador da revista Playboy, que foi um senhor que criou a Playboy, se não me engano, em 1953, por que ele botou um coelhinho? Porque o coelho é um animal inofensivo, dócil, é tanto atrativo de criança como de adulto. Mas o coelho, ele tem os seus meios maléficos. A urina é perigosa. Se você tentar pegar de maneira indevida, ele vai te arranhar, ele vai te machucar. Então, dentro da psicologia, do estudo que ele fez, com Nietzsche, que era um médico que trabalhou com Hitler, gente, com Hitler, ele estabeleceu esse símbolo, porque seria um atrativo, uma isca, tanto para adulto como para criança. Eles começaram a fazer experimentos e começaram a colocar pornografia em conta-gotas na sociedade. E quem enfraquecer uma sociedade, enfraqueça os homens dela. Enfraqueça os homens dela. Tem uma passagem, eu botei aqui, até a passagem nas escrituras, que um povo coloca os homens, até o próprio profeta Balaão fez isso. Faça com que eles se deitem com as mulheres gentis, tenham relações sexuais ilícitas, e eles ficarão fracos, eles terão brechas, e o Deus deles não poderá mais fazer nada. Prostituição. Agora, o sexo, a gente tem que falar sobre isso. O sexo é puro, é saudável, é divino. Foi Deus que criou, dentro do seu princípio e dos seus valores bíblicos. E o diabo, ele faz uma distorção do sexo. Não foi assim não, mas Deus está criando o homem quando ele foi criar a genitália masculina. Não, isso aqui eu não vou fazer não, deixa o diabo, faz aí, diabo. Não, foi Deus que criou. Foi Deus que idealizou para completude, satisfação, plenitude. Para a gente ter noção dessa dimensão transcendental, o único elemento que compara Deus e a igreja é o relacionamento de um homem com uma mulher. Então o diabo quer distorcer essa relação. Ele quer corromper isso. E a pornografia, ela entra e destrói casamento, destrói juventude, destrói a virilidade do homem. Masturbação é comprovado cientificamente, deixa o homem, na acepção da palavra, pode falar broxa? Pode, né? Pode. Deixa o homem broxa. Cientificamente comprovado. Então a pornografia é a distorção da realidade sexual saudável. A masturbação e todo tipo de relação ilícita causa um dano violento ao nosso sistema cerebral. Violento. Por quê? Porque a pornografia, mano, ela faz com que o homem, buscando a sua solidão antropológica, ele vai buscar na pornografia. Por que uma solidão antropológica? Porque o homem não foi feito para ficar sozinho. Deus falou, não é bom que o homem fique, far-lhe-ei uma adjuntura. Então por que a pornografia, a prostituição, é uma distorção? Principalmente a pornografia. Porque ele busca essa solidão antropológica em algo que não é real. Ele busca alguém, mas não é ninguém. E a sexualidade não é para ser observada na terceira perspectiva, mas na primeira perspectiva. Não pode ter um terceiro
elemento que não seja Deus nessa relação. Então a perspectiva tem que ser na primeira pessoa. Estudando um pouco sobre isso, o que acontece? Quando nós temos o impacto de algo pornográfico, nosso cérebro recebe esses estímulos, audiovisual, áudio e visual. E isso é uma bomba de estímulos que o nosso cérebro não foi feito para receber. Porque o que acontece? O nosso cérebro ele tem neurotransmissores, ok? E o que acontece? Há receptores de informação. Então, há em nosso organismo o que? Algo chamado dopamina, que é o hormônio do prazer. E quando se recebe a pornografia, é como se a dopamina chegasse a 700, 800% de dopamina no seu cérebro. E você tem um êxtase que o seu cérebro e o seu corpo não está preparado para suportar. Isso causa dependência como de droga, como de cocaína, como de maconha, como de açúcar. Você fica preso, viciado, em cativeiro, enclausurado. E com isso, sabe o que acontece? Por causa do vício, da dependência, o ser humano vai escalonando. Já percebeu? Você começa tomando uma dosezinha. Por exemplo, como é que eu ingressei? Falando da minha realidade. Como é que eu ingressei no alcoolismo? Já falei aqui em outras oportunidades. Minha mãe ela acompanha o canal, ela vê todas as mensagens. Minha mãe tinha uma amiga. E para a glória de Deus, ambas hoje estão no Senhor. Amém? Aleluia. Ambas. Minha mãe e essa amiga são, que me criou, ajudou a me criar. Ambas gostavam de ficar na parte da tarde, tomando o que antigamente era chamado de pau na coxa. Quem conhece? Sabendo? Já lambeu o álcool, ele sabe. O que era essa bebida? Nunca ouviu falar, não? Mas a palavra chula é essa, nessa bebida. É leite condensado com vinho. E minha mãe botava aqui na geladeira, criança é curiosa, sim ou não? Aí o pretinho passa daqui para lá, tá vendo os adultos? Por isso que eu falo, você não ganha muito das pessoas, não muito pelo que fala, mas pelo que se vive. O exemplo. Passei pela geladeira, é o espírito de Adão. Foi assim que tua mãe te disse? Abri a geladeira, eu olho lá para ver se está levantando, abre sorrateiramente e vai, ó. Aí você bebe, docinho no paladar, e você fica com aquela explosão de prazer dentro. Aquela dose já não é mais o suficiente, você quer mais. E você vai aumentando a pornografia assim. A pessoa experimenta. Aquela dose de dopamina na mente já te deixou turbado, alucinado. Agora você quer uma dose, mãe. E a pessoa vai escalonando na bizarrice. Vai escalonando no pecado. Vai escalonando nas alucinações loucas que o homem tem na mente. E ele vai escalonando nas coisas mais sórdidas e absurdas que você possa imaginar, no tocante ao pecado da imoralidade sexual, necrofilia, sexo com criança, e por causa disso, sequestro de pessoas, sequestro de criança, a indústria pornográfica que lucra bilhões e bilhões. Meninas são sequestradas, levadas para fora de países, se tornam bonecas sexuais. Pedofilia, toda sorte de sujeira, sexo com animais. O homem ele vai, por quê? Porque aquilo vai fazendo com que ele aumente em pecado. E dentro disso, por que Paulo fala sobre isso? Porque há 3 pecados que contaminam a terra. Você sabia disso? 3 pecados que biblicamente contaminam a terra. E a terra é julgada por causa desses 3 pecados. E um deles é a imoralidade sexual.
Sabia disso? Quais são esses 3 pecados? Imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente, contamina a terra. E idolatria. Imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente e idolatria são pecados que contaminam a terra. Oi? E por que Paulo fala para a gente abster-se? Porque Pedro fala, de quem alguém é vencido do tal, se torna servo, escravo. E o escravo não tem mais desejo. O viciado em pornografia, ele fica descontrolado. Ele perde os limites. É um médico que estuda quase 10 anos na faculdade e numa sala de operação abusa de uma mulher. Sabe o que é aquilo? Pornografia. Ele foi escalonando nas bizarrices. Ele perde a noção, o senso da realidade. Paulo falou, recupere o bom senso, Paulo disse aos Coríntios, e pare de pecar. Mas só que um imundado, ele perde o bom senso. Ele se torna um animal, disse Pedro, feito para ser preso e morto. Por que a gente deve evitar isso daí? Primeiro, porque o nosso corpo não é nosso. O seu corpo não é seu. O seu corpo é de Deus. Nós fomos comprados por bom preço. Então nós não temos o direito de oferecer o corpo de Cristo para se deitar com a meretriz. Porque os nossos corpos pertencem a Deus. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dos dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com ele. Fugir da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que os vossos corpos é templo do Espírito Santo? E que habita em vós que provenientes de Deus? E não sabeis que de vós mesmo não sois vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Então, o pecado de imoralidade sexual contamina a terra. Pastor, me dá referência bíblica. Levítico, capítulo 18. Alguém abre? Seria até importante nós lermos todo o capítulo, mas ele é longo demais. Porque em Levítico 18 relata aqui, senão todos os pecados de imoralidade sexual, e é uma lei de Deus. E ele fala o porquê dessa lei. Eu queria ler muito, mas se eu ler ele todo, eu não vou conseguir terminar isso hoje. Alguém rápido de leitura me ajuda aí. Tem alguém com a versão King James aí? Tem? Leia para mim por gentileza já. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito. Não procedereis como se faz onde? Na terra do Egito. Egito é um tipo de quê? Mundo. Vai. Onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas, e guardareis meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas. Quem os cumprir, encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com a sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás sua nudez. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isso desonraria teu próprio pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela.
não te envolvas sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas seria a tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do teu irmão, do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, isto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Isso aconteceu em Corinto? Isso aconteceu em Corinto? Que um filho ficou com a esposa do pai, sim ou não? Aconteceu. Paulo falou, vou entregar esse camarada a Satanás. Vai. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez do teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne, são parentes próximos, isso seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa, e ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez desta, estando a tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir sua nudez durante o período impuro da menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao Deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome do Senhor nosso Deus. Olha a idolatria no meio. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Não se deitará o quê? Com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. Não te deitarás com animal algum, tu te tornarias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isso é igualmente uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que eles se tornaram impuras nações que expulso diante de vós. Até a própria terra tornou-se toda impura. Até a própria terra o quê? Tornou-se toda Tornou-se pecado que contamina a terra. Vai. Eu castiguei sua iniquidade e ela vomitou seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações, e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, nem o estrangeiro que habita entre vós. Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra tornou-se impura. Contudo, se vós a tornais impura, ela não vos vomitará, como vomitou a nação que vos procedeu. Portanto, todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que cometerem serão extirpados do seu povo. Obedecei, pois, aos meus preceitos, e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós. Nem vos contamineis com a impureza deles. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Amém. O que ele falou? Senão a terra vai vomitar vocês como vomitou a eles. Por quê? Porque vocês estão profanando a terra, contaminando a terra. O pecado de imoralidade, ele contamina a terra. Paulo vai mais além, Efésios 5:3. Entre vocês não deve nem haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, nem inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Paulo está falando o quê? Nem piada com isso, nem palavra de duplo sentido com isso deve haver no meio de vocês. Porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele fala, não vai entrar. Judas fala assim, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor, entregaram-se à imoralidade e relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Exemplo. Porque profanou a terra. O que Deus fez com aquela terra? Destruiu aquela terra.
tacou fogo naquela terra. Porque é um pecado que contamina a terra. Mas o que contamina a terra? Derramamento de sangue inocente. E os homens querem aprovar o aborto. E os homens querem aprovar o aborto. E acham justificativas legais para isso. Porque não é ele que está no ventre. Ah, mas foi abusada, mas é uma vida. Você ia querer ser morto? Porque você foi fruto de um abuso sexual? Devemos tratar da vítima, da que foi abusada. Mas o feto não deve ser condenado à morte por isso. Isso é crime, é quebra do mandamento de Deus. Deus falou na sua palavra: não matareis. Mas os homens querem aprovar o aborto, legalizar a morte e derramar sangue inocente. Isso contamina a terra. Quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que o sangue dele clama, ecoa, porque sangue inocente foi derramado. Quando Cristo bradou na cruz, o sangue dele verteu na cruz, o dia se transformou em treva, houve terremoto, colapso na terra. Por quê? Derramamento de sangue inocente contamina a terra. Salmo de número 106, 34 fala assim em diante: não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam suas obras e serviram os seus ídolos e vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos, suas filhas, e sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Manchada com sangue. Jesus disse em Mateus 23, 35, para que sobre vós caia todo o sangue de todo justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Esse pecado contamina a terra, e a idolatria. E isso faz com que Deus, pense, Deus se ire contra a própria terra. Se ire. Quando Abraão vai orar a Deus, o que Deus fala? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Se tiver 20, 30, eu não vou destruir. Se tiver 10, eu não destruo. Mas olha para o globo terrestre. É a frase de Martin Luther King: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O problema não é a treva, é a luz que não brilha. A idolatria contamina a terra. Jeremias 16, 18 diz: primeiramente destruirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os seus cadáveres e suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. E por isso Israel foi levado para o cativeiro, porque não guardou a lei, não cumpriu o Shemitah, não cumpriu o tempo do perdão. Por isso foi levado cativo. Quando a gente pega Oséias capítulo 4 e a gente lê, o que Deus fala lá? Tinha que ler todo, não dá tempo, não vai dar tempo. Mas ele fala: ouvi a palavra do Senhor aos filhos de Israel, que o Senhor tem o quê? Com o quê? Os habitantes da onde? Por que tem contenda com os habitantes da terra? Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, derramamento de sangue, o adulterar, imoralidade, homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e até os peixes do mar serão tirados. Colapso por causa desse tipo de pecado. E Paulo fala: nós devemos abster-se disso, para que Deus não destrua a terra. Ezequiel fala: se uma terra pecar contra mim, cometendo abominações, e ainda que tenha Daniel, Jó e Ló, eles pela sua justiça se salvarão. Eles
está falando, por causa da santificação deles. Mas os demais serão destruídos. Então percebe-se, amado, qual é o estágio da nossa nação? O que chega nas narinas do Senhor da nação brasileira? Um país que é conhecido como o país do Carnavale, no latim, que festeja a festa da carne, onde os maiores índices de adultério ocorrem, sexo de homem com homem, mulher com mulher, infanticídio, sexo com criança, bestialidade, uso de droga. Isso, ó, chegando na narina do Altíssimo. Aí Deus olha para o Brasil e fala: por isso, se a gente não orar, se a gente não se santificar, se a gente não viver uma vida digna diante de Deus, ó, Deus destruirá a nação. Que isso, pastor? Sim. Por quê? Porque Deus se vinga daqueles que destroem a terra. O que ele diz? Voltemos para Tessalonicenses. Versículo 5, vamos no 5. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando a homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Por que Deus vai se vingar? O que Deus vai castigar? O que Deus vai destruir? Porque essa pessoa não está rejeitando um homem, não estava rejeitando Paulo, não está rejeitando o pastor que ensina sobre santificação, sobre separação, consagração, vida de oração, renúncia, jejum, abster-se, tapar os olhos, ser fiel. A questão é, quem rejeita isso, rejeita o próprio Deus. E Paulo agrava. Por que, Paulo? Porque ele deu o Espírito Santo. Ou seja, vocês têm a maior ferramenta que o homem pode ter para vencer os pecados, o Espírito Santo. Que no Espírito Santo há o fruto chamado domínio próprio, controle. Por isso, amado, ocorre a queda? Ocorre. Ocorre a falha? Ocorre. O homem invariavelmente pode quedar? Pode. Mas ela não é da noite para o dia, ela é construída. O adultério não é de repente, ele é construído, é um percurso. É a conversa, Márcio. Da mulher para a serpente, 1 dia, 2, e vai flertando. E o Espírito Santo não dê ouvido, não atenda às suas paixões, não flerte com o Instagram, não flerte com o TikTok, as dancinhas perigosas. Isso vai te condenar, isso vai te aprisionar, você vai ficar preso nisso, você vai se viciar, você vai pecar, a concupiscência vai aguçar. Faça como Jó, fiz um pacto com os meus olhos, de não colocar um olho numa virgem, ou seja, numa moça que não me pertence, numa mulher que não é minha. A candeia do corpo são os olhos. Se de sorte os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Guardar a vista, guardar o ouvido, porque senão Deus destrói a terra. Olha esse texto aqui, trema. Apocalipse capítulo 11 e 18. Fala lá junto comigo. Apocalipse 11 e 18. Diz o texto sagrado: e riram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, ó glória, os teus servos e aos santos,
e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Diz o Senhor. As nações estavam rindo, porque mataram as duas testemunhas, e o corpo delas ficou exposto. As nações riem quando ferem a igreja, quando derramam sangue inocente de santos, o sangue de Estevão, de Paulo, dos profetas, de Jeremias, Isaías, os pais da igreja, a igreja do primeiro século, segundo século, eles festejam, eles vão rir, vão se gloriar na perseguição, na tribulação, mas quando eles rirem, repentina destruição virá sobre ele, e os que morreram em Cristo serão transformados, os que estiverem vivos serão arrebatados para sempre com o Senhor dos ares. Que Deus vai destruir os que destroem a terra, porque esses pecados contaminam a terra, mancham a terra. Até por isso que Romanos capítulo 8 diz que a terra fica fazendo o quê? Ela geme. Ela geme. Ela fica com dores. Ela chora, ela agonia. Ela fica olhando e vendo os pecados, os homicídios à luz do dia, os homens entrando em motéis, adulterando, os homens cometendo pecado de imoralidade sexual com criança, os prostíbulos lotados, os bares lotados, cocaína, crack, uso de maconha, álcool, cigarro, crimes, e a terra gemendo, e ela fica aguardando com ardente expectativa, aleluia, a transformação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela também vai ser redimida, ela também vai ser liberta do cativeiro da corrupção. Então, amados, como é que a gente vence esses pecados? Com santificação. O que é santificação? Pureza, consagração, separação, meditar as escrituras, orar, gente, a gente não ora mais. As pessoas têm preguiça de orar, tem náusea em orar, tem dificuldade de orar. Eu não sei orar como não, amado. Até o mundo pode orar. Porque Jesus olhava o coração dos escribas e fariseus, porque arrasou em vossos corações. Deus não só ouve palavra, Deus enxerga a alma. E Ele quer que a sua igreja ore. Ele ouviu o gemido dos hebreus no Egito. Ele quer que a igreja clame, ore, se consagre, se separe para Ele, para purificar, santificado pela lavagem da água, que é pela palavra. 1 Timóteo 4,5, porque pela palavra de Deus a oração é santificada toda criatura. João 17,3 vai falar: vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado, puro, santificado. E sobretudo, o que pode ser a cereja no bolo da santificação? O que pode vir a ser? Alguém chuta? Oi? Amar a Deus. Aleluia. Aleluia. E é isso que Paulo fala aqui, amado, no versículo 9. Aleluia. Amar a Deus. Versículo 9 a 12. No que se refere ao amor fraternal, outra versão: entretanto, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. Por que eles estão por Deus instruídos? Porque Paulo falou no versículo anterior: eu dei o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em vocês, Ele mora em vocês, Ele fala também com vocês. Do Espírito Santo, Ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho ensinado. O Espírito Santo. Aí ele fala: quanto ao amor, não precisa que eu escreva. Por quê? Deus já tem instruído vocês de que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos e com toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, a palavra aqui exortar é encorajar,
queridos irmãos, que vos aperfeiçoais nisto cada vez mais, ou seja, cresça no quê? No amor fraternal, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a necessitar da parte deles. Como que a gente vence a imoralidade? Amando a Deus, amado. Que quem ama a Deus jamais vai praticar aquilo que desagrada a Deus. Quem ama a Deus jamais vai começar algo de que não é dele. Quem ama a Deus jamais vai ter pensamentos ilícitos, profanos com irmãs da igreja. Jamais, porque ele ama a Deus. A Bíblia diz: o homem bom vê o mal e foge. Ele sai. O homem bom vê o mal e foge. Ele sai. Por quê? Por causa do amor que ele tem a Deus. Eu escrevendo isso aqui me veio uma frase. A prostituição quer matar o amor, mas o amor é quem mata a prostituição, amado. A pornografia quer matar o amor, mas o amor é mais forte e mata a pornografia, amado. Pedro fala: sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Amar a Deus. A dica é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com o seu intelecto, o seu pensamento, que quando ele está diante do pecado, ele pensa em Deus. Ele pensa em Deus. Quando ele estiver no caminho, ele se arrepende e volta. Que ele ama a Deus. Ele não quer desapontar o Senhor. Jamais ele vai fazer isso com o irmão, com a irmã, com um amigo, com um pai, como está em Levítico, com uma irmã, como fez o filho de Davi, irmão. Abusou da própria irmã, porque foi tomado pelo desejo, pela lascívia, pela imoralidade. A carne dele pulsou pelo ilícito e ele não aguentou refrear e abusou da sua própria irmã. Mas se ele amasse a Deus, ele faria isso? Por que José conseguiu amar? Porque ele amava a Deus e tinha tudo, Jorge, para pegar. Mulher bonita, cheirosa, endinheirada e ações, prato cheio e mais, mofo, certamente bonito, que a Bíblia diz que ele era formoso. Olha isso, gente. Crente, bonito, inteligente, trabalhando com a mulher bonita, rica, formosa, cheirosa, José. E ela veio para ele cascavelando com uma surucucu do pescoço grosso e falando: deita-te comigo, José, deita-te comigo, meu marido não está aqui, ele foi para longe. É como a prostituta de Provérbios capítulo 6: meu marido saiu para longe, levou dinheiro e não voltará agora. Eu tenho olhos aqui para o sacrifício. Ou seja, um olhar de santidade. Mas aquilo era enxofre, amado. Era demônio. Não era perfume. Né, amor? Olha que fala: é demônio. Aí Provérbio fala: o que adultera é como um boi indo para o matador e não percebe quando ele virar uma flecha e lhe atingirá o coração. O homem colérico, quem poderá conter-se, porquanto foi tomada a sua mulher? Há dois pecados: o adultério e o derramamento de sangue. Por quê? Porque as pessoas não contêm as suas paixões. Por que não contêm? Porque não amam a Deus, que não buscam o Senhor com veemência. Olha o que Romanos 13, 8 em diante fala. Isso aqui é fantástico, amor.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. E com efeito, não adulterarás. Por quê? Porque ama. Quem ama não vai adulterar, gente. Quem ama não vai pecar, porque ele vai pensar em Deus. Ele fala, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo está nesta palavra, se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto vos digo, conhecendo o tempo em que já despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria. Glutonaria aqui é excesso, não é só comida, é bebida, é tudo, é orgia. Nem bebedeiras, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contendas de inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Como é que faz isso? Amando a Deus. Quem ama a Deus ama a si e ama o próximo. O homem bom vê o mal e foge. Ele sai. Ele corre como José. Ele é fiel como Daniel. Interessante. Na primeira aliança, invariavelmente você vê exemplos de queda, de adultério. Mas no Novo Testamento, você não vê exemplo. Você não vê um apóstolo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, caindo nessas lambanças. E eu não estou falando de impecabilidade. Eu estou falando de gente que quer viver santidade ao Senhor. Ser tentado é pecado? Quem acha que é, sim ou não? Ser tentado é pecado? Quem acha que é, levanta a mão. Não é. Agora, ceder à tentação é? É. A mente pode produzir? Pode. Mas o que eu devo fazer? Bloquear a mente. Encher a minha mente daquilo que é bom, verdadeiro, justo, honesto, amável, de boa fama. Para expurgar esses tipos de setas. E eu concluo aqui a epístola aos Tessalonicenses, Paulo. Ele fala da esperança daqueles que vencem todos os ataques do diabo, todas as tentações. Versículo 13 em diante. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor. É um eufemismo para quem morreu. Não é a doutrina do sono da alma. Ele está utilizando a palavra de quem morreu no Senhor. Para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, aleluia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados, aleluia, com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Porque eles estavam tendo dificuldade de entender. Eles perguntaram a Timóteo, para Timóteo perguntar a Paulo: Timóteo, e quanto àqueles que morreram por causa da perseguição, que foram presos, decapitados, espartejados, o que acontecerá?
eu não o verei, porque os gregos, amados, não tinham esperança da ressurreição. Para o grego, morreu, acabou. Para o romano, morreu, acabou. Por que ele fala, se não há ressurreição, comemos e bebemos. Mas se há, aguarde o retorno bendito do nosso grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado. Porque esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, amado. A vida eterna. Por isso, santidade ao Senhor, separação ao Senhor, lutar-se para refrear as paixões da carne. Paulo fala aos Gálatas, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. Os que são de Cristo, quem não é, vive na carne. E eu repito esse texto aqui para terminar. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23 e 24. Abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Aí é o texto que eu amo, esse aqui é o texto, um dos textos que eu mais amo. João fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos, aleluia, nós o veremos. E Ele fala, e aquele que tem nele esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Para quê? Para ver Jesus como Ele é. Meu Deus, eu quero ver esse grande Deus, aquele que tem os cabelos como a lã branca, que tem os pés assacalados na fornalha, aleluia, que tem um cinturão de ouro e que na sua costa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amado. Eu quero ver. Eu tenho a esperança do arrebatamento. Para isso, santificação, amor a Deus e esperar o retorno de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.